Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me vendo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos fazer a finalização do mapa da lunação de Sagitário com análise do solstício de verão no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte, para os próximos 3 meses. Então, venham comigo. Nação de Sagita versus o ingresso do Sol em Capricórnio. Uma análise para os próximos meses. Então, a lunação de Sagitário ocorreu dia 12/12, semana passada, às 8h30 do horário de Brasília, ocorrendo 4 horas após o pôr do sol, que foi às 6h30 da tarde. Então, a gente tinha como posições mais evidentes deste mapa a antícia entre essa conjunção do Sol, Mercúrio e Marte, e Mercúrio em Câncer, em Capricórnio. E a oposição Vênus Escorpião, Júpiter em Touro, ativando as casas 10, 4, 5 e 6 da lunação. O que isso implicava? Ativação do governo versus agrícolas, temas relativos à terra, às origens da população, povos originários em geral, crianças e funcionalismo público. Saúde também estava ativada e estará ativada no solstício, por outros motivos. A lunação ocorreu no início do decanato de Saturno, no signo de Sagitário, ativando questões relativas a militares e doenças pecuárias. Então, aqui se ativa os problemas com lutos, com pessoas presas, ambientes de isolamento, em geral, prisões, hospitais, casas de repousos, e pela distância entre o pôr do sol e a lunação, o que acontece? A gente conta o número de horas e o número de dias que vai começar a aparecer os efeitos maiores. Então, foram 4 dias com a ativação de escândalos relativos à casa de idosos na semana passada. Outra coisa muito importante é que no mapa de Brasília, no final da temporada de Sagitário, início da temporada de Capricórnio, estava ascendendo a estrela Alfeca, da constelação Corona Borealis, Rasalguete, que é da constelação de Hércules, e declinando 2 estrelas da cabeça do Escorpião, Aculeus e Acumen. A Alfeca representa a coroa de Ariadne, que era a irmã do Minotauro. E ela, para o herói Teseu vencer o Minotauro e sair vivo do labirinto, ela deu um novelo de lã para guiá-lo na volta. Mas após isso, ela foi traída e ela casou com o deus da profecia, Dionísio. Então, o que acontece? O fio da Ariadne representa nossos pensamentos, a nossa consciência das coisas. Então, aqui se representa vitórias a partir de discernimento, estratégias, habilidades artísticas, honra e ascensão social por associação, já que ela se tornou uma deusa após se casar com o deus Dionísio. Já Halsaget é uma estrela relacionada a grandes paixões, uma pessoa obstinada, de propósitos firmes e que sabe o que quer.
enquanto as duas estrelas da cabeça do escorpião representam a intuição, os insights interiores, discussões verbais, superação de obstáculos e fofocas. Quase todas as estrelas da constelação de escorpião estão relacionadas à conspiração e à vitória, apesar de você ser vítima de boatos. Então, a recomendação aqui é que você, usando a obstinação do Hércules e a discrição de Ariadne, você não se envolva em boatos e aprenda a virar o jogo em cima de quem tem a boca frouxa. Calado se vence, mas também, enquanto a palavra é prata, o silêncio é ouro, tá, pessoal? Já no mapa da alunação, o ascendente a 19 de Câncer está numa das estrelas da constelação de Gêmeos, relacionada a gases, venenos, só que também a habilidade de falar com autoridade, ou seja, a pessoa saber se posicionar e também indica um destaque dos assuntos de gestão pública e administração de recursos, para o bem e para o mal. O Sol e a Lua estavam conjuntos a uma estrela da constelação Triângulo Australe, relacionadas à iniciação, contato com a ancestralidade, expiação, viagens, fama e riqueza. Também está relacionado à riqueza por associação, confirmando aquela história do mito de Ariadne. Então, a gente tem aqui você saber se associar às pessoas certas, mesmo evitando boatos. Então, saibam fazer no miudinho, gente. Agora temos o solstício. Este aconteceu na meia-noite do dia de hoje, que está sendo gravado esse vídeo, dia 22/12, à meia-noite e 27. Ou seja, 6 horas depois do pôr do sol em Brasília, e uma semana e pouquinho depois do mapa da alunação. Aqui, o Sol e Mercúrio estão se aproximando do Casimir, que vai ocorrer horas mais tarde, e ambos estão se aproximando do fundo do céu. Já Júpiter e a Lua estavam conjuntos por aplicação, logo na final da casa 7, início da casa 8, e o Sol e a Lua estavam em trígono crescente, além de um sextil mais fraquinho dos luminares com Saturno. O que isso implica? A conjunção aplicativa entre o Sol e Mercúrio e o fundo do céu mostra a exposição de segredos, porque o fundo do céu, a casa 4, está relacionado a tudo que você quer esconder da superfície. São coisas enterradas, coisas que estavam guardadas em arquivos, coisa e tal. Então, vai haver exposição de coisas sigilosas até então. Interliga assuntos judiciais, poder legislativo e os assuntos de mineração, terras e imóveis. Já em relação à conjunção aplicativa da Lua e de Júpiter nas casas 7 e 8, interliga serviços públicos, poder executivo e financiamento bancário. No dia de hoje, foi aprovada a limitação dos juros do cartão de crédito e juros de empréstimos no Brasil, que passam a ter um limite de 100% ao ano. Além de novas fontes de arrecadação e investimento, graças à taxação de outros setores da economia que foram aprovadas pelo Congresso. Já em relação a Marte está na casa 3, regendo a 7, o próprio fundo do céu, e a casa 2 indica investimento em logística, financiamento externo e bancário, relacionado a transportes, a ferrovias, a comunicação
e atividade de mineração, já que rege o IC. Já a interação entre Sol, Saturno e Lua, com o Sol disposto por Saturno, no signo saturnino, a Lua exaltada entre a casa 7 e 8, ela traz à tona coisas envolvendo, reforça os temas do legislativo e executivo, já que Sol rege a casa 11, casa do poder legislativo, e a Lua a casa 10. Já o Sol estando no IC e aspectando Saturno, reforça os temas de terras e mineração, que são temas do grande maléfico, enquanto a Lua na 7 para 8 indica bancos e investimentos, então financiamentos, recursos de impostos, multas, tudo isso vindo à tona. A Lua também representa a população do país, junto com os regentes do ascendente do mapa da estação. Então, a Lua estando exaltada, indica também uma melhoria de situação da população. Aqui, nesse terceiro trimestre do ano astrológico, apesar do destaque dado ao judiciário, que é representado por Mercúrio, e ao legislativo, representado pelo Sol, o poder mais forte será o executivo, representado por uma lua exaltada, conjunto a Júpiter, o grande benéfico, digna angular por quadrantes. Em relação à posição dos luminares ao pôr do sol anterior, que ocorreu às 6 da tarde, do horário de Brasília, temos os efeitos mais destacados do solstício entre a sexta semana e a 11ª semana, ou seja, primeira quinzena de fevereiro, a segunda quinzena de março será o mês mais importante dessa estação, para os assuntos principalmente relativos a impostos e coisas ligadas a imóveis. Então, se você está pretendendo financiar casas, depende de alguma aprovação do governo, talvez seja essa melhor época para pensar no início de um financiamento. Aqui a gente já tem uma comparação entre a alunação e o ingresso do Sol em Sagitário. A gente vê o ascendente em signo cardinal se repetindo e ativando a casa 4 da alunação, enquanto os planetas se deslocam para ativar a casa 11 e a casa 7. O ascendente da alunação, estando a 6 de Libras, ativa uma estrela chamada Turês, da constelação Argonaves, que representa comércio, coragem, companheirismo e associação com diversas pessoas e perspicácia. Quanto a Lua, está conjunta à estrela alfa da constelação de Peixes, ao Richard, e a Mirac, da constelação de Andrômeda, reforçando a importância da articulação, clareza de objetivos, convergência de pessoas, associação de pessoas até de polos opostos e honras através de disputas, ou seja, vai ter uma disputa, uma competição, uma briga, e o vencedor vai levar o prêmio, os louros da disputa. O ingresso solar em Capricórnio, ela repete o ascendente cardinal, como eu acabei de falar, e associado ao trígono crescente da Lua, entre a Lua e o Sol, ela indica ampliação de assuntos como viagem, prosperidade, boas perspectivas de lucros, bons resultados, afinidade entre parentes e pessoas próximas e acordos comerciais.
O trígono entre os luminares, ele tem sentidos diferentes se está crescente ou minguante. O trígono minguante reforça o aspecto de prosperidade mais para o lado religioso, mais para o lado de boas vibrações, enquanto o trígono crescente traz coisas materiais, reforça assuntos palpáveis. Os luminares ativam as casas 7 e 11 da lunação, aqui, ó, 7 e 11, e as casas 4 e 7 do próprio solstício, reforçando o poder legislativo, acordos, principalmente acordos comerciais com países estrangeiros e assuntos referentes a imóveis. Então, reforça esses temas de bancos, acordos, investimentos externos. Aqui há uma evolução entre o ascendente do equinócio no início do ano, em março, em que foi também Libra, para o solstício de Capricórnio, também Libra. Houve um período de fixação dos resultados no equinócio de primavera, com o ascendente em Leão, mas novamente voltou para um ascendente cardinal, indicando uma movimentação maior do governo e dos assuntos nesse início de 2024. Aqui eu traço um paralelo entre todas as estações do ano. O ingresso do Sol em Áries, que ocorreu em março, foi cardinal, mais de uma fase minguante, indicando encerramento de assuntos em mobilidade, principalmente dos assuntos do governo. Já o ingresso no solstício foi num signo mutável, mas de transição, uma estação de resultados que se alternavam, e o ingresso do Sol em Libra foi fixo, mas com uma fase crescente. Então, o que é que acontece? A fase crescente promete aumento, boas perspectivas, lucro. Então, a gente teve, com resultados divulgados no início deste mês, safra de soja e outros grãos e a criação de gado de corte bateram recorde. E o investimento, além do investimento em construção, em logística, voltou para os níveis anteriores à pandemia, ou seja, estamos saindo da recessão econômica. Já nessa estação, quando o ascendente volta a ser cardinal, numa fase crescente para o trígono. Então, reforça os testemunhos de crescimento e de acordos comerciais. Então, vamos para as efemérides. Bebam muita água, pessoal. A gente começa a estação com o Casimir de Mercúrio, que vai ser um dos 2 Casimirs que vai ocorrer nessa estação. O Casimir é quando o Mercúrio encontra a conjunção com o Sol no grau exato, sendo considerado até 17 minutos antes, 17 minutos depois, e ele traz uma clareza de pensamento, destaque para a intelectualidade, assuntos relativos à administração. Então, neste dia e nos próximos dias, os assuntos relacionados a Mercúrio estarão em destaque. Mercúrio vai, então, voltar para Sagitário até alcançar o seu movimento direto em 2 de janeiro, à meia-noite e 7 minutos. Ele vai retomar todos os assuntos que ele tinha deixado pendentes desde novembro e vai depois voltar na sua shadow phase, que vai se encerrar no final da estação. Vênus vai entrar em Sagitário na semana que vem, na véspera do Ano Novo. Lembrando que Vênus ela não tem dignidade em Sagitário, fora os termos de Vênus no final do signo, lá para metade
próximo ao termo decanato de Saturno. Então, vão ser poucos dias favoráveis a temas venusianos, como cirurgia estética, procedimentos, maquiagem. Então, se recomenda prudência nesses termos, apesar de estar em recepção com Júpiter. Como eles não se aspectam até a Vênus entrar em Capricórnio, então manerem, não façam nada que seja definitivo, trabalhem mais o corpo, mais as atividades físicas, mais a mobilidade intelectual do que ficar simplesmente fazendo cirurgias. Não vai ser uma época favorável até o Sol entrar em Aquário. Júpiter vai ficar direto na véspera do Réveillon, dia 30 de dezembro, às 11h40 da noite. Então, a gente tem o Júpiter que lida com universidades, lida com prosperidade e espiritualidade, temas religiosos entrando no seu movimento direto e saindo dessa retrogradação que está desde outubro. Então, a gente vai ter esses assuntos que estavam pendentes de faculdade, de denúncias contra religiosos, tudo que estava exposto na temporada de eclipse vai retomar até ele alcançar o grau que estava antes da retrogradação. Então, vão ser meses de cavucar os assuntos até seguir em frente no segundo decanato de touro. Marte em Capricórnio, como a música do capital inicial, o vento sopra mais forte, tudo fica mais agitado, os temas de militarismo, disciplina do corpo. Quem quer iniciar a musculação depois de comer rabanada até enjoar depois das festas, a época é com Marte em Capricórnio, que vai entrar no signo na sua exaltação, dia 4 de janeiro, às 11h58 da manhã. Logo depois, Marte vai fazer sextil a Saturno, bom para atletas que desejam secar, já quem já está malhando, e para pessoas que querem fazer coisas relacionadas a análises clínicas, a mexer com assuntos agrários e reformas de casa, a partir de 9 de janeiro, às 11h30 da noite. Logo depois, Marte entra em trígono a Júpiter em 12 de janeiro, unindo os assuntos faciais, de cortes, de promoção de habilidades corporais com o destaque profissional de Júpiter. Então, se você está na carreira militar, uma carreira da segurança, vai estar apto à promoção. Se você é atleta, bom para preparar para a competição, bom para começar a ganhar peso, musculatura, e para pessoas que trabalham lidando com o corpo, com cortes, como da área da saúde. Talvez tenha um aumento aí, ou seja propício a encontrar clientes, pacientes com maior poder aquisitivo. No dia seguinte, Mercúrio vai entrar em Capricórnio, retornando da sua retrogradação, iniciando o movimento de sair da sua fase de sombra. Então, aqui o pensamento volta a ter clareza, porque no período de Natal até o 13 de janeiro vai estar no seu exílio, que é uma coisa mais filosofia, mais pensamento abstrato, prolixia, enquanto o Mercúrio em Capricórnio, ele vai direto ao assunto. Ele está ligado a planejamentos de longo prazo e a execução desse planejamento, porque Saturno planeja, Júpiter pensa, dá uma direção, mas quem executa, que é o office boy do zodíaco, é Mercúrio. Então, aqui, para tirar seu planejamento do papel, vai ser bom a partir do dia 13 de janeiro.
Dia 16 de janeiro vai ter uma notícia entre Vênus em Sagitário e Marte em Capricórnio, indicando uma união do gosto de Vênus por festa, por a expansão do horizonte, de viagens, de conhecimento, com o mão na massa de Marte e Capricórnio. Capricórnio é um signo de materialidade, signo de utilidade. Então, você vai aplicar tudo isso, essa arte, esse conhecimento novo, essas pessoas novas com quem você entra em contato para o seu dia a dia, você trocar a chavinha da sua cabeça. Também o encontro de Marte e Vênus indica o encontro entre amantes. Então, Vênus é a namoradinha de Marte no zodíaco. Então, eles dois se vendo, ainda que não se encontrem carnalmente, eles indicam o favorecimento de encontros e viagens com o seu amorzinho. Então, podem programar, dia 16 de janeiro vai ser dar bom, viu? Dia 21 de janeiro, logo depois do ingresso do Sol em Aquário, o Mercúrio finalmente sai da shadow phase, ou seja, tudo aquilo que estava remoendo, documentos que você estava fazendo auditoria, as documentações do imposto de renda, tudo isso vai encerrar os levantamentos e seguir adiante. Ou seja, a partir do 21 de janeiro, entram-se novos assuntos, novos planejamentos e novas dinâmicas. Logo em seguida, a Mercúrio fica em conjunção a Marte, unindo a mão na massa, o corpo, a habilidade de botar a cara a tapa de Marte, e Mercúrio, que é o carinha do office boy. Ou seja, se você trabalha com atividades manuais, artesanato, comércio, transporte, os temas vão ficar favorecidos no final de janeiro para início de fevereiro. Logo no dia seguinte, Vênus entra em sextil a Saturno, sextil minguante, retomando temas de amor a longo prazo, de compromisso, de final de agitação. Então, quem estava de férias vai botar o pé no freio, véspera de carnaval, mas vai entrar em uma fase de reflexão do que você quer, do seu comprometimento, de finalização de coisas que não estão dando certo e de quem estiver preparado, noivados e casamentos. Logo em seguida, trígono entre Vênus e Júpiter, no mesmo dia, só que às 10 da noite. Então, Vênus vai eliminar o que não presta, as distrações, e logo em seguida entra no propósito, o alinhamento de objetivos de vida. Então, há uma reflexão que começou com a Vênus em Virgem e chega a Vênus em Capricórnio num pensamento de longo prazo. Vai chegar um vai ou racha nos relacionamentos, abençoados pelo grande maléfico e pelo grande benéfico. A associação de Vênus com Saturno também indica bons resultados para a agricultura. Então, quem tem investimentos em mercados de grãos, mercados futuros, pode ser um dia de alta na bolsa. Então, grave essa data na sua agenda para investimentos. Logo na semana seguinte, Mercúrio vai para Aquário, dia 5 de fevereiro, saindo daquele pensamento de longo prazo e entrando no pensamento de coletivo. Eu planejei, fiz as planilhas de custo, entreguei para o financeiro, vamos chamar o pessoal para executar esse negócio. Então, esse Mercúrio é relacionado a grandes debates, ambientes de reuniões, ambientes de acordos. Então, vai ser postas as ideias no púlpito e as pessoas vão debater o que querem ou como vão gastar isso. Então, há uma grande discussão entre ideias disruptivas, lançamentos que podem chocar, são feitos nessa época.
Depois vai ter um trígono entre Mercúrio e Júpiter, o dono do cofre com o office boy. Então, pode ter um anúncio grande de investimentos dia 10 de fevereiro. E, em seguida, dois planetas entram em Aquário, Marte e Vênus. Marte, dia 13 de fevereiro, Vênus, dia 16 de fevereiro, após o Carnaval. Então, a gente tem saindo do comprometimento das causas de longo prazo de Capricórnio para um ambiente de solto, todo mundo tem voz, todo mundo tem espaço. O ambiente de Aquário, como é um ambiente do mundo das ideias, no mundo dos debates, há muita conversa e pouco approach. Então, quem ficar à distância nesse período de Marte, Vênus e Mercúrio em Aquário, não espere atitudes, espere novas ideias, mas não comprometimento nem o vamos por fight. Por fim, as efemérides da temporada de peixes. A gente tem o final do inverno marcado pela conjunção dos amantes. Lembra que teve a Antícia em janeiro? No final de fevereiro vai ter a conjunção. Eles vão se encontrar em Aquário, que vai dar um novo ciclo em relação à amorosidade. Então, a outra conjunção da um ano atrás ocorreu em Capricórnio. Então, aqui passa-se do final do longo prazo, do comprometimento, para a abertura de novas ideias, mas não tão abertura. Então, é se colocar no lugar do outro e construir um espaço que seja agradável para ambas as pessoas. Apesar disso, Aquário não é de comprometimento só físico, só ideológico. Então, a gente vê, assim, uma questão de amorosidade, mas uma amorosidade via palavras, não uma amorosidade física. Então, há uma convergência do que as pessoas pensam, não necessariamente do que as pessoas fazem. Mercúrio entra em peixes no final de fevereiro, dia 23 de fevereiro, onde vai ficar até dia 10 de março. Vai ser 13 dias voltando para o exílio. Mercúrio tem 2 exílios, em Sagitário, onde rolou em novembro, e em Peixes, o que vai se dar em fevereiro para março. Então, são épocas de você refletir sobre as coisas, mas não tá as ideias muito claras. Então, você vai encher a cabeça de informação, e esse filtro vai se dar ou através da arte, ou através de Júpiter, falar através da autoridade, da intelectualidade, de uma produção por escrita. Então, vai ter a quadratura de Júpiter e Marte, dia 27, que vai colocar o mão na massa, o atleta, em confronto com os objetivos dele, mas também militares com justiça, sua assertividade em prol dos seus propósitos, tudo isso vai ser posto em questão a partir do dia 27 de fevereiro. Dia 28 vai ter o segundo Casimir da temporada, ou seja, iniciamos a temporada hoje com o Sol fazendo Casimir com Mercúrio. Estamos encerrando dia 28 de fevereiro com o Sol fazendo Casimir na volta, só que em Peixes. Então, temos a clareza do que Mercúrio precisa fazer dentro dessa temporada de Peixes. Logo depois, Mercúrio entra em conjunção com Saturno no mesmo dia, trazendo os temas de medos. Então, vai haver uma discussão política ou de pessoas públicas através de coisas relacionadas ao pânico, a pessimismo, a fantasias voltadas para o terror, desabamento de coisas. Então,
Esse debate vai ocorrer nesse final de fevereiro. Logo depois, Mercúrio entra em sexto a Júpiter, dia 29 de fevereiro. Lembramos que ano que vem é ano bissexto. Então, vai ter de novo contato entre o office boy e o chefe do tesouro. Então, vamos ter a discussão de propósito, a aplicação financeira, para onde vão ser direcionados os seus recursos, o seu tempo, tudo isso entrará em discussão no final de fevereiro. Quando vamos para março, nas semanas finais da temporada de peixes, Vênus entra em anticia a Júpiter, logo depois de ter feito uma quadratura na mesma semana. Então, há novamente um questionamento do que tu faz bem a você, mas que te prejudica no longo prazo. Então, há essa discussão entre os dois durante essa semana, atingindo o ápice dia 2 de março. Então, se você está querendo se livrar de um mau hábito, está se questionando se as atitudes de curto prazo vão te ajudar a alcançar seus objetivos, põe esse desconforto para fora nesse início de março. Ótimo para reiniciar terapias, ótimo para questionar as suas certezas e depois botar as coisas para andar. Mercúrio finalmente vai sair do seu exílio dia 10 de março, entrando no território de Marte. Aqui há um aforismo que favorece Mercúrio nos signos marciais, porque Marte ele está ligado também ao movimento, movimento físico. Então, bota esse Mercúrio para trabalhar, bota ele para fazer comércio, dirigir van, botar a vida em movimento. Então, aqui ele favorece o papo reto, de você alcançar as coisas sendo direto, de você ir na raiz da questão. É bom para rappers, mas não tão bom para pessoas que precisem negociar. Então, cuidado com a língua de chicote nessa temporada de Mercúrio em Áries, tá bom? Vênus entra em Peixes logo depois, a Vênus dos poetas, a Vênus do senso estético e do amor. Então, assim, vai ser uma temporada mais romântica no final do inverno. Favorece de novo a, a conjunção, né, de você viajar, de você estar com seu amor, fazer atividades que te façam bem e a partir dessa data, favorece procedimentos estéticos, já que Vênus vai estar digna. A conjunção entre Mercúrio e o eixo dos nodos, dia 18 de março, vai favorecer também a revelação de segredos, mas também pode prejudicar quem precisa se pôr em discursos públicos, já que o nodo ele embaça a comunicação, seja qualquer planeta que tocar ou fazer quadratura a ele. Então, aqui, o nodo vai funcionar como um ocultador de informações, ou seja, cuidado com as meias-verdades, elas são mais perigosas do que as mentiras. Então, isso vai estar bem à tona na véspera do equinócio de Áries, que vai ocorrer no dia 20 de março. Ok, pessoal? Encerramos a nossa apresentação por aqui. Feliz Natal, feliz solstício, um ótimo ano novo e bebam sempre muita água. Tchau!